Você deseja desenhar personagens famosos ou até mesmo seus próprios personagens de uma maneira que eles fiquem críveis, bem rotacionados, bem dimensionados? Convém aprender a esboçar. Veja, existem muitas diferentes técnicas de esboço, sendo uma das mais populares o uso de manequins para definir diferentes partes do desenho, tá certo? Se nesse momento você pensou, professor, eu sei tudo que há para se saber sobre desenho de manequins, olha só, permita-me dizer que muito possivelmente você está enganado. Há muito mais para se saber sobre manequins do que supõe a maioria dos desenhistas, ou pelo menos a maioria dos desenhistas iniciantes. Eu tenho 20 anos de experiência como professor, tá certo? Até um pouco mais, e eu estou afirmando isso categoricamente. Muitos desenhistas iniciantes enganam-se sobre um aspecto importante do manequim, a respeito do qual eu falarei ao longo do vídeo, tá certo? Antes de mais nada, me diga, você ao observar um desenho de um personagem famoso, um desenho feito por um desenhista ou um ilustrador profissional, você consegue identificar no personagem as diferentes formas que integrariam o manequim, o esboço de manequim desse mesmo personagem? Você consegue identificar a elipse, né, da face ou a esfera da caixa craniana quando você observa uma silhueta como essa? Uma silhueta toda definida, é bem verdade? Você consegue observar esses elementos? Hã? Você consegue observar, por exemplo, a estrutura que sediaria a caixa torácica, o peitoral e a caixa torácica? Que formas você enxerga? Que formas de esboço, que formas geométricas simples você enxerga quando vislumbra um desenho feito por um ilustrador profissional? Olha, a prática, né, o domínio do esboço de manequins pressupõe que você consiga observar um desenho finalizado e depender daí diferentes tipos de manequim. E esse é o foco do nosso vídeo, os diferentes tipos de manequim. A maioria dos manequins estará baseado, claro, em formas geométricas simples, como o círculo que passa por esfera, através da disposição de alguns arcos ao longo dele, tá certo? O círculo que passa por esfera, tá certo? O quadradinho ou retângulo que passa por cubo, que passa por forma cuboide, tá certo? Através de algumas arestas, tá certo? Algumas diagonais, tá bom? Nós estaremos sempre localizando também o que? Cilindros, estruturas cônico-cilíndricas. Então perceba que essas diferentes formas podem ser combinadas de N diferentes maneiras. E se você já tem alguma iniciação no estudo do desenho, você muito possivelmente já percebeu que existe mais de uma maneira de esboçar um manequim. Numa aula anterior eu esbocei esse manequim aqui, simplérrimo, tá certo? Uma versão melhor definida dele eu costumo apresentar a meus alunos para falar sobre como dimensionar bem o corpo, tá certo? Como dimensionar bem diferentes partes do torso, tá bom? E olha só, esse manequim é um manequim muito útil, mas ele não é o único existente, não é, há outros tão úteis como esse, ou até mais úteis dependendo da ocasião. Eu mesmo uso diferentes tipos de manequim. E aí que tá, gente. O tipo de manequim empregado por um desenhista, certo? Ele tem uma finalidade específica, tá bom? Diferentes tipos de manequim chamam a atenção para diferentes aspectos do corpo, para diferentes características do biotipo de uma pessoa, ou para diferentes características da pose do personagem, a pose que você deseja captar, que você deseja representar, tá bom? Então, aspectos fisionômicos, aspectos da complexão física do personagem são acentuados, tá certo? São antecipados, a definição dos mesmos, tá certo? É antecipada por diferentes tipos de manequim. Professor, não entendi. Deixa eu explicar então um pouquinho melhor. Por exemplo, no caso de uma personagem feminina como essa aqui, algumas de suas formas, tá bom? Por exemplo, aqui a nádega, né? Essa face da nádega poderia ser muito bem representada aqui por uma elipse. E se você conhece o estudo dos manequins, você sabe que aqui nós costumamos desenhar, né, dar uma ênfase à figura da calcinha, da cuequinha, tá bom? Dificilmente nós vamos nos preocupar em desenhar uma elipse aqui. Eu poderia fazer isso apenas para dar, tá certo? A mim mesmo uma noção do volume, dos diferentes volumes presentes aqui. Professor, parece uma roda. É verdade. Na fase do manequim, nós costumamos desenhar formas que não vão ser preservadas
quando da definição do desenho. Existem muitas linhas guias, muitas linhas de esboço, tá bom? Que vão servir aqui para nivelar determinadas partes do desenho, que vão sumir, né? Uma versão final, né? Uma versão definida da nossa arte. Tá bom? Lembrando que o manequim é um esboço, certo? É uma etapa que há de ceder espaço para outras linhas, outras formas mais definidas. Um manequim, pessoal, aqui, por exemplo, quando a gente opta, tá certo, por desenho, não representar a estrutura da cintura, tá bom? Com um cilindro ou uma ampulheta, e ao invés disso, a gente suprime esses contornos da cintura e utiliza esses eixos aqui para representar diferentes direções da coluna. Quando fazemos isso, nós desejamos, claro, enfatizar a diferença de afastamento que existe, ó, entre o quadril e o tórax, tá bom? Então esse afastamento que existe entre o quadril e o tórax pode estar sendo enfatizado, ó, por uma diferença de direção que é vista aqui no esboço da coluna. Então, trocando em miúdos, os mais diferentes aspectos fisionômicos e aspectos referentes a poses podem estar sendo sugeridos pelo manequim. O uso de figuras, por exemplo, cuboides, quadradas, tá certo? Retangulares, ao invés de outras mais circulares, tá certo? Isso aqui pode ser usado para enfatizar a disposição de sombras, tá bom? Para dimensionar bem as diferentes facetas, as diferentes faces iluminadas, né? Representar faces iluminadas diferentemente no mesmo personagem, no mesmo corpo. Tá bom? Essas linhas mais curvas aqui vão estar servindo aqui para antecipar a sinuosidade da forma final, tá bom? Então, assim sucessivamente, certo, pessoal? Então, um desenhista, pessoal, não estará usando diferentes tipos de manequim à toa, porque ele acha bonito, porque ele acha mais legal, tá certo? É normal que um desenhista utilize o mesmo tipo de manequim ao longo do tempo. Ele o faça porque acha aquele manequim interessante, bonito, agradável, útil, né? Ele se familiariza a um determinado tipo de manequim, tá bom? Ele se familiariza a um determinado tipo de manequim, certo? E o repete ao longo da vida. Isso é totalmente normal, tá certo? Totalmente normal. Ele utiliza o mesmo manequim repetidas vezes, tá certo? Assimilando a construção do mesmo, né? Os detalhes relativos à construção do mesmo, e a utilização de um mesmo manequim agiliza o trabalho, tá certo? Um mesmo manequim, um manequim que ele usa repetidas vezes, ele fará mais rápido, ele fará mais fácil. Daí ele utilizar o mesmo manequim ao longo da vida, tá certo? Não varia tanto nos tipos, mas você, caso domine esse fundamento do desenho, você pode sim utilizar, como eu disse, diferentes tipos em diferentes ocasiões, tá certo? Com o propósito de enfatizar, captar diferentes aspectos da fisionomia, né, ou da complexão física do personagem, tá bom? Da pessoa retratada, tá bom? Então estou utilizando aqui, ó, o eixo da coluna e algumas linhas guias aqui de proporção para fazer um manequim diferente desse aqui que eu esbocei sobre essa forma. Para enfatizar o quê? Para enfatizar que uma mesma forma ela pode sim ser obtida por diferentes tipos de manequim. Assim como diferentes manequins resultam em diferentes formas, uma mesma forma pode resultar em diferentes manequins. Professor, para que aprender tantos modelos de manequim? Afinal, se o senhor disse há pouco que praticando um mesmo modelo, eu vou obter agilidade, eu vou obter familiaridade ao modelo, né? Olha, porque esses diferentes tipos, certo? A prática desses diferentes tipos vão tornar o seu desenho mais versátil, vão fazer você fugir de uma padronização. Professor, eu sou um iniciante, bem iniciante. A gente começa, ó, praticando o mesmo, um manequim simples, tá certo? E vai, com o tempo, se permitindo, tá certo? Explorar outros tipos, outros modelos, certo? Outros tipos, outros modelos, tá certo?
mais próximos do mangá, por exemplo. Não é problema, não é incomum utilizar um manequim bem mangá e obter uma forma mais realista, tá? Até porque os manequins são naturalmente simples, né? Nos mangás ou nos desenhos mais realistas, eles serão, por definição, mais simples do que a forma final. Então dá para mudar muito a forma, tá certo? A forma de um manequim até a última etapa do desenho, até a definição, tá certo? Do esboço, tá certo? Pessoal, vamos tentar aqui me acompanhar, tá? Vamos tentar me acompanhar, vamos desenhar aí, ó. Vamos fazer aqui uma prática junto comigo, rapidinho aqui, bem simples, tá certo? Fazer um manequim bem simples, baseado nesse aqui, bem simples, ó, bem rapidinho, ó. Você pode ir pausando depois, para captar direitinho, certo? Faça uma elipse, bem simples, pessoal, bem simples. Faça uma elipse aqui para a cabeça, um cilindro para o pescoço, cilindro abaixo da elipse, certo? Aqui, ó, uma linha só para representar as duas clavículas. Uma linha, professor, uma linha, uma diagonal, certo? Uma diagonal só, tá bom? Agora, ó, um arco. Um arco com a barriguinha para o lado de cá, certo? E um outro arco maior aqui desse lado, ó, também com a barriguinha para o lado de cá. Esse arco está contido aqui na linha de proporção. A linha aqui, que alinha os mamilos da moça, tá? Esse outro arco aqui é maior, ele vai até as costelas. Sai aqui, ó, dessa extremidade da clavícula, percorre as costelas, certo? E aqui, ó, abaixo desse arco, uma outra linha diagonal, tá bom? Pessoal, essa estrutura aqui, ó, por fim, ó, mais um arco ligando esse ponto a esse, um arco com a barriguinha para cima. Essa estrutura aqui, gente, representa muito bem essa forma. Eu poderia ter utilizado um outro manequim? Poderia, certo? Como eu disse, a mesma forma pode resultar em mais de um manequim. Eu estou fazendo vocês praticarem essa forma aqui, eu acredito que ela representa bem, ela dá conta, tá certo? Ela dá conta dessa silhueta muitíssimo bem. Agora, ó, aqui, ó, isso aqui é uma reta, poderia ser uma curva, tá? Mas vamos fazer uma retinha aqui, diagonal aqui e outra aqui. Professor, olha, eu sei que de tantas formas e curvas, diferentes linhas e formas, podem confundir um desenho iniciante, tá certo? Por isso vocês se atenham, na prática de hoje, apenas a essa forma aqui, tá certo? Tentem reproduzi-la. Isso aqui, pessoal, representa muito bem esse tipo de busto. Eu sei porque, bem, fui eu que desenhei isso aqui, fui eu que criei. Então, né? Aqui, ó, um eixo de simetria pode proporcionar bem, dar uma boa noção da dimensão, tá certo? Da bilateralidade do busto. Percebe que pela personagem estar rotacionada, a gente vai ver bem mais essa porção aqui da direita da personagem que essa porção aqui esquerda da personagem, tá bom? Ó, e esse tipo de modelo de tórax você pode representar por fim com outro arco que vai estar aqui fechando o tórax. É diferente desse modelo aqui, né? Ele enfatiza formas diferentes, tá certo? Mas segue a mesma lógica estrutural. Pode não parecer, são modelos diferentes, são tipos de manequim diferentes, destinados a representar formas sutilmente diferentes, mas o fundamento, a lógica estrutural é a mesma. Tá simples, tá confuso, tá claro? Me diga aí. Professor, fala sobre diferentes tipos, pode confundir. Eu não me surpreenderia se eu ouvisse alguém dizer isso, né? Mas é importante, pessoal, praticar diferentes tipos de manequim. Isso torna o nosso desenho mais versátil. Isso vai tornar a sua capacidade de esboço mais versátil. Claro, por hora, talvez seja conveniente, dependendo do seu nível, escolher um tipo, tá certo? E perseverar nele por um tempo. No vídeo futuro falaremos também sobre manequins para homens e mulheres, tá certo? Há diferenças? Claro que há, né, pessoal? Então, agora
Aguardo vocês em um de nossos próximos vídeos. Inscreva-se, clique no sininho, acompanhe o nosso trabalho, realize nossas práticas a fim de aprimorar o seu traço. Forte abraço.